Gente querida, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui para o nosso 18º dia dessa... Já não estou falando mais nem percurso, já estou falando maratona. Em dias como hoje, que não entra de jeito nenhum, estamos aqui no YouTube ao vivo. Logo esse vídeo vai estar, então, postado lá no Facebook, lá no Instagram e, de novo, como vídeo aqui no YouTube, dentro da pasta do Quaresma Detox. Eu fiquei muito chateada eu ficaria muito chateada se a gente não pudesse conhecer essa beleza dessa ativista delicada que está falando conosco direto de Portugal, Dulcineia Pinto. A Dulcineia Pinto esteve tentando entrar ao vivo conosco no sábado passado e não conseguiu. Aí eu falei, não, hoje a gente vai de qualquer jeito, nem que fosse na gravação, não é? Então, olha só, eu vou seguir os comentários do YouTube por aqui, se tiverem, não é? Eu vou seguir os comentários aqui e, vou abaixar esse volume aqui. Pronto, e a gente interage por aqui, tá vendo? A Leila está aqui, a Maçã está aqui, a mamãe está aqui, tem muita gente por aqui. Muito bem, avisa, gente, lá no Facebook que a gente está aqui hoje, tá bom? Eu queria apresentar a Dulcineia. A Dulcineia está de quarentena agora, lá em Portugal, por causa do Covid-19. E aí eu vou trazer essa ativista delicada, que está sempre muito perto da gente, né? nesse mundo, desde 2018, desse mundo estranho que se tornou o nosso país. Ela está lá de longe, sempre dando força, sempre trazendo essa potência dela para nós. E aí, ela me mandou, sabe, aquela mini biografia que eu peço, e ela começa dizendo assim: quem sou eu? Toda a vida tenho procurado uma resposta que se constitua como um ponto final. Será, hein? Essa resposta é um ponto final? Eu acho que ela é, no máximo, uma vírgula. Poderia dizer que me chamo Dulcineia Pinto. Estudei durante quase todos os anos da minha vida. Eu até sublinhei isso para a gente voltar a esse lugar, sabe, Dulcineia? E que me dediquei com alegria e empenho à arqueologia, concluindo assim um doutoramento nessa área. Mas a pergunta permanece. Por vezes ouço a alta, quem sou eu? Outras é apenas um murmúrio, quem sou eu? Procuro toda a minha vida uma resposta para a verdade, o caminho e a vida. Uma verdade incontornável, um caminho que pudesse percorrer e uma vida que fizesse sentido. E por isso leio, olho, ouço e sinto. E nesse percurso tenho uma família, amigos e desconhecidos, cujos sofrimentos e dores me conduzem a lugares de tristeza e solidão. Neste percurso, encontrei muitas pessoas, entre elas eu mesma, que trazem ao meu mundo um real insubstituível. Está bem assim? Pergunta Dulcineia para mim por WhatsApp. Querida, bem-vinda hoje no canal mesmo, no nosso canal no YouTube. Quem está assistindo, já aproveita, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, não é? Aqui é gostoso por causa disso. Muito bem. Então, Dulcineia, vou começar pela última pergunta. Está bem assim? Acho que sim. Seu áudio. Seu áudio não funcionou. Não? Agora é o áudio. Oh, meu Deus. Hoje é dia.
Tira o fone. Fala agora. E agora? Não. Não. Ai, gente, que coisa! A gente estava conversando até há pouco. Vai de novo, Dulcineia. Não. Tira o fone do ouvido. Tira o fone, despluga. Deu? Desplugou o fone? Agora você tirou o fone. Agora E agora? experimenta. Não? Agora? Não? Ah, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu! Ai, Está na quarentena. é que agora tem um retorno. Eu tenho que fechar o retorno aqui. Ai, não sei se eu caí, se não caí. Ih, eu devo ter caído. Ai, gente, que confusão sem fim. Muito bem, gente, olha só. Obrigada por aguentar-me, viu, Dulcineia? Estava tão bonita a nossa entrada e a gente faz essa confusão sem fim. Bem, acho que a gente ainda, que eu desliguei justamente a janela do YouTube, onde estava o som, em vez de desligar. Eu vou colocar de novo os céus, onde tinha a aparência do Zoom. Pronto, agora deu certo, estamos no ar ainda. Ai, que luta! Eu tinha mutado para não voltar o retorno, mas também eu não escutava. Muito bem. Ah, está bem assim. Olha só, Está ótimo. esse negócio de estar no ar todos os dias por esse aplicativo, eu acho que vai me gerar, no final da quaresma, uma cardiopatia. Vai ser como você consegue fazer a quaresma detox e conseguir terminar cardíaca. Porque não é possível, gente. Que luta! Muito bem. Ai, vamos de novo, concentrada. Pior que já está gravando, já fez, já tem gente assistindo. Então é isso que dá, né? Está bem assim, querida. Presente-se. Tem um cachorrinho aí, não tem? Ó, travou. Está encantada, Dulcineia. Gente, agora a Dulcineia travou. Ai, socorro. Dulcineia fala alguma coisa. Gente, só dando risada mesmo. Vocês estão aí? Olha só, todo mundo falando, estamos ouvindo bem, estamos... Agora você travou, Dulcineia. E agora? Ai, agora falou. Agora eu vou ficar quieta e só você fala. Então está bem. Ai, ai. Então, se está bem assim, sim. Sim, acho que sim. Está ótimo assim. Eu introduzi esse real insubstituível porque estive a ver uma série que até vai estrear a terceira temporada hoje e uma das protagonistas a determinada altura diz isso. O real é insubstituível. E eu pensei, bom, que coisa tão linda. O real é insubstituível, não é? É Muito lindo demais. muito engraçada aquela série. É sobre uns robôs e inteligência artificial. Eu gosto muito de ficção científica. Como chama? A É série? o Westworld. Ah, sei. Eu já assisti um outro episódio. Não é muito da então, minha turma, não. E então aquilo é todo um enredo que vai se desenrolando e às tantas a protagonista diz que o real é insubstituível. E eu pensei, pois é. Porque eles almejavam pelo real, não é? Achando porque eles que não vão estavam... viajar, eles fazem uma viagem de férias para uma realidade virtual, não é isso? Não, Não é eles, essa o mote da série, é essa? e Onde eles vão... não, os humanos têm uns parques reais, Sim, onde existem uns robôs que são humanos, mas são robôs. E então os humanos podem fazer tudo o que quiserem com esses robôs
e os robôs sofrem todo o tipo de atrocidades, até ao momento em que começam paulatinamente a adquirir consciência da sua própria existência. E ao longo desse caminho, no final, num dos episódios, é que o protagonista diz: o real é insubstituível. Porque ele esconde um robô, portanto é o robô a dizer isso. É muito giro. E como que está o seu real agora? Como está o seu cotidiano? Como que está nesse momento a sua vida? Porque se tivéssemos nos falado na semana passada, o real seria outro. A partir de agora, você já está dentro de casa. É isso mesmo, Dulcinea? É isso mesmo. Algumas pessoas, portanto, as indicações do nosso governo, não é? É para quem estiver infectado tem que permanecer em casa. E muitos depois acabam por ir para os serviços de saúde, hospitais e quem não está, neste momento está numa espécie de quarentena. Pode sair, mas está a ser aconselhado a não o fazer, a só fazer compras e a não ir nem para shoppings, nada. Portanto, foram cancelados todos os eventos e a escola. Portanto, as escolas fecham a partir de segunda-feira, mas muitas pessoas já não levaram os filhos à escola ontem. Sim, e Portanto, você as dá pessoas... aula numa escola, não é? E eu dou aulas numa escola De que arqueologia, fecha, é isso? de arqueologia, uma escola profissional. E, portanto, que fecha a partir de segunda também. E me fala um pouco, que eu tenho uma certa curiosidade, talvez a gente venha passar por isso também, não é? Sim. Mas quais os cuidados? Claro, está no começo desse confinamento, mas psicologicamente isso afeta muito, não é? Muito, muito. Quais os cuidados você pensa trazer para seu cotidiano para manter a sua saúde mental além da física? Eu retomei a minha meditação diária, porque pensei, é agora, tem que ser. E Portanto, você retomei. usa qual tipo de meditação? Você tem uma Eu, técnica? neste momento, eu prefiro a meditação silenciosa, mas como fui a umas aulas de meditação dos chakras, só apanhei 2 chakras, que foi o do coração e o da laringe. E então, eu agora estou a fazer todos os dias o do coração, porque acho que realmente ajuda a encher o coração de esperança, a baixar os níveis de ansiedade e pronto, e tenho feito isso e realmente acho que é um processo bom, porque as pessoas nota-se que algumas pessoas estão realmente muito ansiosas e têm razões para isso, porque E essa meditação dá para é um movimento, é uma fala, é um mantra, sim, é é um um mantra. mantra. E você se importa de mostrar para gente ou é muito delicado? Melhor não. Não, eu uso uma imagem, até não tem nada a ver com o budismo, não é? É uma imagem cristã, porque eu misturo tudo. Está feito. Portanto, eu misturo as imagens do cristianismo, que são aquelas que eu mais me sinto à vontade, mas depois uso o mantra do coração, que é o som Yam, como se Yam. estivéssemos a Yam, como se estivéssemos a comer a qualquer coisa, portanto, Nham. Yam, 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 parece que entra para dentro o ar, não é? Uma comida espiritual, é muito giro. E resulta. E tenho um colar e conto as contas enquanto digo. Aquilo tem é que ser cadenciado. Yam, 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 yam. Pronto. E aí tem como um tercinho. Exato, eu nunca gostei muito dos terços cristãos, mas comprei um budista. E então tenho um só com contas seguidas. E é bom para isso.
porque a gente conta as contas enquanto cada conta é um som e conta aquilo. Pronto. E qual é a imagem que você usa? Agora, nesta quaresma, tenho usado esta, vou mostrar. E então, mesmo a calhar, porque como os italianos estão muito mal, e eu comprei esta imagem, aliás, a minha filha comprou-me esta imagem numa loja em segunda mão, que deve ter sido alguém que trouxe de Itália. É assim, vou mostrar. Vou mostrar, é esta assim. Oh! Linda demais. Pronto. Muito emocionante. Ai, nossa, fiquei emocionada só de olhar. E ela até diz Roma. E eu depois pensei, meu Deus, realmente, isto nem... Pronto. Ó! Essa live ficou uma bagunça hoje, de gargalhadas a choro. Socorro! Ai, que coisa esse mundo que a gente está vivendo, não é, Dulcineia? Sim, sim. É muito engraçado, porque eu tenho lido algumas das coisas de lá dos nossos grupos, não é? E até falaram da antroposofia das doenças e da falta de calor, e é engraçado, na quarta-feira eu vesti-me quase toda de vermelho e pensei, lembrei-me quase automaticamente da minha avó que dizia que quando as pessoas tinham sarampo deviam se enrolar num cobertor vermelho. E nessa altura lembrei-me disso e pensei, realmente, se calhar a cor aqui dá um ânimo que nós não sabemos, porque eu vesti instintivamente um casaco vermelho, aquele casaco bordado. Sei, sei. E vesti o casaco vermelho e fui de meias vermelhas para a escola e eu toda de vermelho. E pensei, se calhar é o vírus que eu quero combater. Ai, como que a gente consegue, não é, continuar vivendo, produzindo pequenas resistências para manter a nossa saúde mental, né, para não cair nesse lugar que é uma enrascada, né, uma captura pelo medo, pela insegurança, né? Como Sim. essas pequenos gestos que a gente faz mesmo dentro de casa podem nos ajudar, não é? A gente a fazer a manutenção dessa resistência, dessa fertilidade anímica, né? Como está no título do nosso percurso. Sim. Ai, nossa! Então, olha só, quando estava lendo a sua mini biografia, me chamou a atenção quando você diz assim: procuro toda a minha vida por uma resposta para a verdade, o caminho e a vida. E aí eu fiquei pensando nessa questão da verdade. Como que é procurar pela verdade num mundo que se mostra pleno de mentiras? Que a gente não... Né, agora mesmo com essa questão do coronavírus, né, tem várias teorias, tem gente negando, tem gente dizendo que é uma arma biológica. Tem várias coisas, quer dizer, não existe uma verdade que você possa dizer, não, isso é assim, né? E como que é buscar por uma verdade num mundo de mentiras? Eu acho que, e é o que eu tento, é sempre olhar para aquilo que eu sinto em relação a essa situação, em relação a essa verdade, não é? Em relação a esta questão do coronavírus, a determinada altura foi o que eu comecei a fazer. Deixei de pensar se é ou não uma arma, se foi ou não de propósito, ou se os outros estão a fazer o suficiente. Pensei, eu tenho de fazer o suficiente. Eu tenho de, no final, pensar que fiz tudo o que devia, tudo o que podia, e que resisti à tristeza e de uma realidade que me podem impingir e que nem sequer pode ser verdadeira, não é? Pode ser uma mentira, não é? É isso.
não Eu sei. também fiquei pensando que essa verdade talvez seja, sabe, não mais um ponto de partida, mas um ponto de chegada. Porque normalmente quando se fala a verdade, o caminho e a vida, coloca-se nessa ordem de busca, busca pela verdade, pelo caminho e pela vida. E talvez a nossa mudança, digamos assim, cognitiva, tenha que pensar a busca pela vida, né? Pelo caminho. E o fruto disso, a consequência disso, quando você busca a vida, quando você se põe a caminho, né? Sem certezas, porque a verdade sempre dá a impressão de que é verdadeira e eu tenho certezas. Mas talvez essa coisa de buscar a vida, da dignidade da vida, né? Essa coisa de se colocar a caminho, sem mesmo saber se é verdade ou não, tenha como efeito, no final, a verdade, né? A verdade daquilo que me foi possível, né? Daquilo que me foi possível compreender naquela época, daquilo que me é possível ver hoje. E eu acho que isso a gente tem que deslocar, talvez, a nossa erótica da busca da verdade, não de uma busca da verdade a priori, mas de uma busca da verdade a posteriori, como efeito da travessia de uma vida toda em movimento, de dignidade, de sustentação, como diz o filósofo, de não se permitir virar trapo, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente entra numa primeiro eu, vale a mim, todos os papéis higiênicos são meus, todos os atuns são meus, eu acho que a gente vira trapo. Né? Enfim, falei demais, é minha convidada, não. Mas um pouco isso, Falaste muito bem. fiquei pensando nisso. Sim. Desde a semana passada, eu venho toda hora, isso que você escreveu volta para mim. Eu fico pensando, tem uma coisa aí, né? Porque é legítimo buscar. Todos nós buscamos, mas talvez não seja a busca, talvez seja o próprio movimento da existência, que seja pleno de devires. Porque o que é uma busca? Uma busca é um movimento para o devir, né? E eu acho que é um pouco isso. Talvez o seu ponto final seja aquele ponto final de alinhamento interno, né? De você estar alinhada na sua dignidade e no seu movimento na vida. Enfim, isso eu fiquei pensando muito sobre isso. Quero Que bonito, agradecer. obrigada. Eu Eu é que que quero agradeço. agradecer, porque uma pequena biografia, porque algo acontece em nós quando alguém nos pede para que a gente fale de nós mesmos em até 400 caracteres. Né? Algo acontece em nós. Talvez essa coisa de buscar o que é mais potente em mim, né? O que é mais significativo. E isso tem muita força, por isso que eu fico pedindo para vocês que estão aqui nesse percurso. Outra coisa que eu queria te perguntar, Dulcineia, como chama seu filho? André, André. André está aí, meio presinho com você, né? E vai sim, ficar. E, sim, e, e, e quais as práticas? O que você faz para manter? Ele está com quantos anos? tem 11. Já compreende um pouco melhor, mesmo assim, né? Qual a atividade? Vocês moram em casa ou apartamento? Apartamento. De que maneira você tem dado conta? Seu marido ainda está em Luanda, é isso? Sim, sim, sim. Lá em Nós África estamos, está com muito sim. problema? Não, em princípio ainda não. Eles têm poucos casos. Por isso é que se acha que nos países com temperaturas mais elevadas que o coronavírus não atingirá de uma forma tão forte enquanto a temperatura estiver elevada e só depois quando baixar no inverno daí, não é? Sim. Não é?
Pronto. O que é que eu faço? Pois temos que nos organizar. Eu tenho algo a meu favor, que foi que eu já tive muito tempo em casa, por isso sei que tenho que me vestir, tenho que me levantar à mesma hora, temos que ter horários para as coisas, não podemos deixar correr aquele sentido, se comer daqui a uma hora não faz mal. Não, 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 faz mal porque a gente tem que manter a rotina. Ah, é E então, mesmo? acho que sim, eu A gosto, questão eu gosto. a disciplina do ritmo Disciplina, cotidiano, sim, vestir-se, organizar-se. sim. Muito Não bem. andar de pijama, não andar de pijama, Sim. vestir-se, pronto. E eu há bocado vou contar uma coisa dele para tu saberes como é que ele também é. Eu estava a estender a roupa na varanda e sentei-me na varanda a comer um iogurte. E estava lá a olhar para o céu e para as plantas que tenho na varanda. E ele vem assim por trás e abraça-se a mim e diz: "Oh mãe, tu arranjas sempre maneira de ficar ao ar livre." Ah, Por isso, ele é que fácil lindo. de ele é fácil de levar, quer dizer, é fácil de levar, ele não é fácil de levar, mas ele adere muito bem a trabalhos manuais, por isso vou pintar e vou fazer assim umas coisas e trabalhar na escola, porque ainda são 2 semanas que deveria estar na escola, não é? E depois entram as férias da Páscoa, portanto vamos estar Sim. 4 semanas pelo menos em casa, ou a tentar, não é, não sair. E portanto tem que estudar um bocadinho, depois joga um bocadinho, depois depois vai para a cama. Muito bem, E assim, consecutivamente. muito bem. Querida, então agora já chegamos aqui, mesmo com toda a nossa confusão, já estamos chegando no Ao final final. da nossa do nosso encontro, mas eu queria então trazer outra coisa que eu sublinhei. Eu sublinhei essa coisa da verdade, né? E sublinhei aquela afirmação que você diz assim: estudei durante quase todos os anos da minha vida. Me conta um pouco, por que você selecionou isso? O que isso representa? Se a gente pensar na criança hoje em dia que entra na escola, às vezes antes de 2 anos, né? Ela também vai ter que dizer isso, né? Estudei durante quase todos os anos da minha vida. Então, queria que você trouxesse um pouco assim, qual a carga dessa frase para você? Pois enquanto que, pois eu queria dizer isto, enquanto que quando eu selecionei o caminho, a verdade e a vida foi um pouco de uma forma provocadora, também para ver o que dizias, não é? Essa foi mesmo porque sinto mesmo isso. Sinto que quando entrei para a primária, comecei a estudar de uma forma contínua até ao final do doutoramento, que tinha 32 anos, e depois continuei a fazer trabalhos académicos que exigem estudar, e sinto comparativamente às outras pessoas que estudei muito mais tempo do que a maioria das pessoas, que muitas até com 18 anos já não estão a estudar, não é? Eu tenho muitos alunos que com 18 anos deixam até a escola, nem sequer acabam a escola, não é? Vão embora. Portanto, e eu aos 18 anos estava a começar a licenciatura e depois disso 8 anos de doutoramento, portanto tinha um longo caminho ainda pela frente, então isso tem de facto teve um peso grande na forma como eu vejo a vida, não é? E creio também naquilo que eu sou, não sei, acho que sim. É E você isso. acha que esse peso escolar, né, desse processo de escolarização, isso tem um peso negativo e de que maneira? E um peso positivo e de que maneira? Negativo Sabes, isso.
sabes que eu sempre achei que a escola era espetacular e eu adorei todo o meu percurso escolar. E só com os meus filhos é que eu compreendi que a escola não é um lugar bom para todas as pessoas. Portanto, e sobretudo com o meu filho mais pequenino, o André, que já reprovou uma vez. Portanto, para ele, eu percebi que a escola é um lugar negativo, é um lugar que não lhe traz felicidade e no qual ele tem que estar grande parte das horas do dia dele. E para você era gozo, E para você mim era gostou? gozo, sim, era. Para mim também. Sou da turma da escolinha. Só que eu queria que a escolinha também acolhesse outros modos, né? Não só o intelecto. Eu acho que às vezes pecamos por isso, até mesmo na educação steineriana, não é? Muito bem, querida. E de forma positiva, o que você acha que que todos esses anos de escolarização intensiva te trouxe, assim? Como que você se vê hoje a partir desse movimento de escolarização que te marca? Eu acho que este movimento de escolarização, se a pessoa gostar e se dedicar, traz uma certa facilidade, hum, uma certa plasticidade intelectual. E pronto, isso é bom. Mas eu hoje compreendo que para outras pessoas isso não é importante. Puxa vida. E por exemplo, eu vejo que o meu filho não quer essa plasticidade, prefere outras coisas. Ele, por exemplo, claro, como é que eu agora tenho tentado contornar isto? Fazendo com que ele tenha outras atividades que gosta para poder contrabalançar aquelas que ele não gosta. Pronto. Compreendi. Para a vida não E ele, ficar só aquilo que eu não gosto, não é? exatamente, é. Claro, eu também gostava que a escola dele fosse mais artística, porque ele está muito mais ligado ao campo artístico. Ambos os meus filhos estão muito mais ligados ao campo artístico e por isso a escola foi sempre um peso maior neles do que em mim, não é? Como diz Rudolf Steiner, né? Não é possível pensar no aprimoramento de uma única faculdade humana, mas sim de todas. Todas, Né? A exatamente. escola tem que abrir o leque para acolher cada um na sua singularidade, já que a Sim. escola é uma coisa necessária do ponto de vista dessa sociedade que a gente tem. Né? Sim. Querida, mais alguma coisa? Podemos despedir para quem fez essa Ah, maratona conosco, foi para o Facebook, veio para o YouTube. Ai, muito bem. Queria agradecer demais a sua presença aqui, desejar a você que nessas 4 semanas de quase absoluta reclusão, você se sinta bem, se sinta vigorada e que tudo isso passe logo, né? Eu sei que você tem pai e mãe bem velhinhos também, né? Que estão também em isolamento, não é isso? sim. Então, que muita força para vocês aí, tá? Receba meu carinho, minha gratidão pela paciência de estar aqui conosco hoje. E tudo de bom, viu, meu bem? Um beijo grande. Um beijo. Tchau. Deus.